alunas, alunos, sejam todos e todas bem-vindos. Sou a professora Daniele Neri, da disciplina de História. Iremos trabalhar com a turma do 6º ano e o tema da nossa aula de hoje é a Grécia Antiga. Vamos trabalhar esse tema, tirar algumas dúvidas com relação a ele e contextualizá-lo. Então, sem delongas, vamos iniciar a nossa aulinha de hoje, tudo bem? Vamos lá! Vamos dar início à nossa aula falando sobre a localização. A civilização grega ela desenvolveu na Península Balcânia, situada no continente europeu, conforme mostra o mapa. A atual e a chamada Grécia Antiga não são a mesma coisa. Hoje a Grécia é um país com governos e fronteiras definidas. Já a Grécia Antiga não era um país unificado, mas uma porção de cidades independentes com seus governos e suas leis. Grécia Antiga, da origem à polis. A sociedade grega ela surgiu há cerca de 4.000 anos e influenciou profundamente as culturas ao longo da história. Essa influência ela se revela, por exemplo, na presença de muitas palavras de origem grega em idiomas como inglês, alemão, português, espanhol, francês e entre outros. Vejamos algumas das palavras da língua portuguesa que têm origem do grego. Trago aqui automático, cinema, fotografia, tecnologia, política e democracia. São algumas das palavras de origem grega, mas tem várias outras. Já com relação ao território da Grécia, ele pode ser dividido em 3 partes: Grécia continental, Grécia peninsular e Grécia insular. Falando sobre os primeiros povoadores. Foi a partir do 2º milênio antes de Cristo que diversos povos, exemplo, aqueus, jônios, eólios e dórios, começaram a se estabelecer na região da Grécia. Ali misturaram seus modos de viver e de ser ao longo do tempo. Construíram uma certa unidade cultural que ficou conhecida como Grécia Antiga ou Hélade. Esses povos se reconheciam como helenos e nunca chamaram a si próprios de gregos. O termo grego é de origem romana e, com o tempo, esses 2 termos, gregos e helenos, foram utilizados para referir à sociedade que vamos estudar. A cronologia. A história da Grécia ela é comumente dividida em 5 períodos: pré-homérico, homérico, arcaico, clássico e helenístico. Falando sobre a formação das cidades, a partir do século 8 a.C., formaram-se na Grécia antiga cidades que eram chamadas de polis. Cada poli ou cidade-estado era independente, desenvolveu seu governo, sua lei, seu calendário e sua moeda. É possível reconhecer 2 partes, a urbana e a rural. Na parte urbana era comum a existência de praça, construções públicas, templos e oficinas, onde os artesãos produziam os tecidos, roupas, sandálias, armas, cerâmicas, vidros e outros produtos. Já na parte rural era comum a população cultivar oliveiras, videiras, trigo, cevada, assim como criar cabras, ovelhas, porcos e cavalos. No mundo grego surgiram diversas cidades como Atenas, Esparta, Messena, Mégara, Corinto e Tebas. Entre elas, podemos destacar Atenas e Esparta pela sua liderança em certas ocasiões. Falando sobre a civilização grega, também no ano 8 a.C., muitos gregos saíram das cidades em que nasceram e foram viver em outras regiões. Lá fundaram colônias e várias questões motivaram a colonização grega, como a escassez de terra para a agricultura na parte continental da Grécia, o aumento da população e o crescimento do comércio também estimulou os comerciantes a buscarem matérias-primas em outros locais. No início, a atividade econômica mais importante nas colônias gregas era a agricultura. No entanto, mais tarde, muitas colônias transformaram-se em centros comerciais que faziam trocas entre regiões. A colonização ajudou o desenvolvimento da navegação e fez crescer o comércio e o artesanato. Além disso, favoreceu as trocas de cultura entre gregos e outros povos. Falando sobre a reforma de Solon e de Clístenes, no cenário de tensões sociais, a maioria da população ateniense ela começou a exigir reformas. Para contornar a crise, o governo aristocrata indicou um juiz, um eupátrida chamado Solon,
E no ano de 594 a.C., ele realizou reformas, entre outras medidas, acabaram com a escravidão por dívida. No entanto, reservou altos cargos políticos somente aos homens mais ricos. Depois das reformas de Solon, houve um período de agitação social e, por volta de 507, o governo passou a ser chefiado pelo aristocrata Clístenes. Ele aprofundou as reformas de Solon e introduziu a democracia em Atenas. A democracia ateniense ela tinha uma ideia básica onde todos os cidadãos têm o mesmo direito perante a lei. Essa igualdade que é chamada de isonomia, em grego quer dizer iso, é igual, nomia, o direito, o que tem direito, abriu caminho para que todos os cidadãos ricos e pobres, aristocratas e não aristocratas, participassem do governo da cidade. Mas a expressão todos os cidadãos, porém, não quer dizer todos os habitantes da cidade. Em Atenas, cidadãos eram só homens atenienses maiores de 21 anos, assim estrangeiros, escravos, mulheres e menores de 21 anos não tinham direito de cidadania. Calcula-se que no século V a.C., Atenas tinha por volta de 310 mil habitantes, dos quais apenas 42 mil eram cidadãos. Portanto, a democracia ateniense excluía a maior parte da população. Já que estamos falando de democracia, vamos entender a democracia direta. Os cidadãos podiam ocupar cargos políticos e participar da Assembleia do Povo, a chamada Eclésia, que aprovava ou rejeitava projetos sobre a vida da cidade. Na Eclésia, a participação era direta, o cidadão comparecia pessoalmente para votar os assuntos da vida pública. Antes da votação, os cidadãos debatiam os assuntos nas lojas, nas praças, mercados ou enquanto comia. Eles decidiam quais as obras deveriam ser construídas, onde aplicar o dinheiro, com quem deveria manter paz ou declarar guerra. Na Eclésia, todos os cidadãos tinham o direito à palavra, mas esse direito era exercido apenas por aqueles que sabiam falar bem em público e dominava os assuntos debatidos. A maioria dos cidadãos presentes expressavam-se apenas pelo voto. Era pelo voto, por exemplo, que os cidadãos puniam o que fosse considerado um perigo para a democracia. Então, eles escreviam o nome do infrator em um pedaço de cerâmica chamado ostracon. A punição para os condenados era o ostracismo, isso é, expulsão de Atenas por um período de 10 anos. Essa era considerada uma punição grave. Os projetos públicos eles eram elaborados pelo Conselho dos 500, com cerca de 500 cidadãos sorteados todos os anos. Esses projetos eram submetidos à Assembleia do Povo. Caso fosse aprovado, eram executados pelos estrategos, chefes de governo que cuidavam da administração, e quando havia guerras e assuntos militares. Todos os anos, 10 estrategos eram eleitos. Falando sobre a consolidação da democracia, nos meados do século V a.C., os estrategos Efialte e Péricles consolidaram a democracia de Atenas. Eles fizeram reformas que reduziram o poder político da aristocracia, aumentaram a participação dos cidadãos do governo. Foi criada, por exemplo, a remuneração para cargos públicos. Com isso, cidadãos pobres puderam se dedicar à vida política de Atenas. Péricles foi estratego por cerca de 15 anos. Durante seu governo, Atenas atingiu prosperidade, economia e esplendor cultural. Ele construiu grandes obras e embelezou a cidade, encomendando o trabalho de grandes artistas. A democracia ateniense, por ser direta, era bem diferente das democracias de hoje em dia. No Brasil atual, por exemplo, o regime político em vigor é a democracia representativa, em que os cidadãos e as cidadãs elegem seus representantes para o parlamento e para o governo. Sobre a divisão social de Atenas, havia cidadãos, eram homens maiores de 21 anos, filhos de pai e mãe ateniense, tinham direito político, podiam participar do governo da cidade. Nesse grupo também havia ricos e pobres, como grandes, pequenos, proprietários de terra e comerciantes. Os atenienses quase nunca concediam a cidadão a pessoas vindas de outra cidade. Por isso, temos o meteco ou heleno, que morava em Atenas, mas que nasceu em uma outra cidade, pagava os impostos, mas não tinha direito político. Mesmo que fosse rico, não podia comprar terras, mas podia trabalhar no comércio e no artesanato. Os homens metecos podiam ser convocados para o serviço militar, e em muitos raros casos, um meteco ele podia até se tornar um cidadão ou adquirir algum direito, como comprar terra. Já os escravos era a maioria,
e era composta por estrangeiros derrotados em guerra e vendidos aos moradores de Atenas. Nas guerras, muitos estrangeiros foram escravizados. Caso um escravo tivesse filho, ele também se tornaria escravo. Em situação excepcional, eram libertados e se tornavam metecos. Estamos falando de Atenas, não podemos deixar de falar sobre as mulheres. Então, as mulheres atenienses elas estavam excluídas da cidadania, como já vimos, dos cargos políticos das polis. Eram exercidos por cidadãos, homens. Por isso, alguns historiadores caracterizam que a cidade grega era como uma espécie de clube masculino, no qual as mulheres apareciam como convidadas. Segundo a historiadora francesa Michelle Perrot, a figura da mulher era desvalorizada na Grécia Antiga. Um exemplo disso era o pensamento do filósofo grego Aristóteles, que considerava a mulher inferior ao homem. Entre os atenienses prevalecia o ideal de que mulher deveria conviver apenas no espaço familiar, sob a autoridade do pai ou do marido, e teria como principais funções cozinhar, tecer e gerar filhos. No entanto, quando se observa o cotidiano de Atenas, encontramos várias mulheres que não se enquadravam nesse ideal grego. Aliás, as mulheres desempenhavam papéis importantes na vida religiosa e econômica da poli. Entrando agora no assunto chamado Esparta, era localizada na península do Peloponeso, em uma região chamada Lacônia, daí é que vem a palavra lacônico, que significa resumido e expressa em poucas palavras. Isso porque os espartanos tinham a reputação de não gostar de ler nem escrever. Talvez por isso tenha deixado raros vestígios escritos. Segundo a historiadora, a cidade de Esparta ela foi fundada pelos dórios. Eles conquistaram os povos das regiões vizinhas, anexando aos seus territórios e submetendo os seus habitantes. Os povos gregos, dominados pelos dórios, foram transformados em dois grupos sociais, os periecos e ilotas. Para manter o controle sobre os povos conquistados, os espartanos desenvolveram uma sociedade altamente militarizada. Eles estavam sempre se preparando para a guerra e o que influenciou a educação dos jovens, as instituições políticas e a construção de moradia. A cidade de Esparta parecia um acampamento militar. Falando sobre o governo oligárquico, Esparta era, portanto, diferente de Atenas. Seu governo era formado por dois reis de famílias distintas com funções religiosas e militares. Podemos dizer que o governo espartano era uma oligarquia, porque era um poder na mão de pouca, ou seja, um pequeno grupo que controlava o poder da cidade de acordo com os seus interesses. Quem controlava o poder era um conselho chamado Gerúsia. Ele era composto por dois reis e 28 cidadãos com mais de 60 anos. A Gerúsia ela podia propor leis, julgar crimes e opinar sobre assuntos importantes das polis. Também existia 5 chefes de governo chamados éforos. Eles eram encarregados principalmente de executar as decisões da Gerúsia. Os éforos e os membros da Gerúsia eram eleitos por uma assembleia chamada Ápela. A Ápela era composta por cidadãos com mais de 30 anos que se reuniam uma vez por mês para votar as propostas elaboradas pela Gerúsia. Não havia muitas decisões. E essa assembleia tinha muito menos poder do que a Assembleia de Atenas. Vamos falar agora sobre a divisão social em Esparta. Então, havia os espaciatas, que eram cidadãos descendentes dos fundadores da cidade, dedicavam sua vida ao Estado, ao exército e à administração pública, eram donos das terras mais produtivas e não podiam trabalhar no comércio e na agricultura, eram os líderes guerreiros de Esparta. Já os periecos, eles eram livres como os espartanos, mas não tinham direito político, pagavam os seus impostos e serviam nas tropas em tempos de guerra e trabalhavam no comércio e no artesanato. Já os ilotas eram obrigados pelo espaciata a trabalhar em nome do Estado. Alguns historiadores equiparam a condição deles a de servo presos à terra, porque cultivavam as terras durante a vida toda para sustentar os cidadãos. Os ilotas organizaram muitas revoltas contra a opressão em que vivia, porém, os espaciatas mantinham os ilotas em clima de terror, perseguindo, matando quem fosse considerado perigoso. Vamos falar sobre a educação em Esparta. O governo de Esparta, ele cuidava da educação dos jovens espaciatas, e ao nascer a criança espartana, ela só merecia ser cuidada se fosse considerada saudável. Caso contrário, ela podia ser morta ou abandonada. Já a partir dos 7 anos, os filhos dos cidadãos, eles eram entregues à orientação do Estado, que tinha seus professores para educar. O objetivo principal da educação era transformar os jovens em soldados vigorosos.
Para isso eram importantes os exercícios físicos como salto, corrida, lançamento de disco e dardo. As crianças andavam descalça para aumentar a resistência dos pés, usavam um só tipo de roupa o ano inteiro para aprender a suportar as mudanças de temperatura, como o frio e o calor, e ali a alimentação era controlada. Caso algum jovem ele fosse apanhado roubando alimento, ele era castigado. Os adolescentes cuidavam da segurança da cidade, no entanto, qualquer cidadão adulto podia vigiá-lo e puni-lo. O respeito aos mais velhos era uma regra básica. Na hora das refeições, por exemplo, os jovens deviam ficar calados e só responder de forma breve se fosse perguntado alguma coisa a eles. Com 20 anos, o jovem espartano ele ingressava no exército, mas só aos 30 anos adquiria todos os direitos políticos. As mulheres espartanas recebiam educação semelhante à dos homens, como torneio e atividades esportivas. A ideia era que elas tivessem corpo forte e geraria filhos sadios e fortes também.